E aí, galerinha do Manual do Céu, tudo bem com você? Meu nome é Vitor César e eu estou aqui hoje para falar com você sobre a Reforma Protestante. Não diretamente sobre a Reforma Protestante, mas o resultado dela hoje. Cara, você sabe o que é Reforma Protestante? Você sabe o que é ser protestante? Vamos lá então. Todos nós vimos que acabamos de inteirar 499 anos da Reforma Protestante, ou seja, estamos chegando aí a 500 anos de protestantismo. O que significa isso? A Reforma Protestante ela é algo que mudou a religião. Ela foi uma reforma tão grande que mudou até a visão do Estado, do governo. Eu creio que todos nós sabemos do que Martinho Lutero fez há 500 anos atrás. Uma pessoa, ela levantou a sua voz dizendo: isso não é bíblico, isso não é escriturístico, isso não está na palavra de Deus. O problema hoje é que nós pensamos que o protestantismo foi gerado naquela época e nós não devemos dar continuidade a ele, porque quem fez esse movimento foi Martinho Lutero e ele levantou a sua voz e nós damos glória a Deus por isso e pronto. Cara, não. Eu tenho certeza que o desejo dele nunca, jamais foi criar um movimento com doutrinas suas e pronto. Não. Ele levantou a sua voz com aquilo que ele via que estava errado nas escrituras. A minoria faz isso. E eu vejo muitas pessoas falar assim: nós precisamos de outra reforma protestante, nós precisamos de outra reforma porque a nossa igreja está sendo destruída e tal. Cara, a reforma nunca deveria ter parado. Nós precisamos andar em reforma. Tudo que a gente vê de errado na igreja deve ser consertado. Quando eu falo igreja, é corpo de Cristo, não é templo. A reforma não deve parar. Por exemplo, Martinho Lutero ele não era contra o batismo de criança. E aí nós continuamos essa reforma. Só que foi passando o tempo, ela parou. Acabou. A igreja está criando falsas doutrinas, falsos ensinos, comércio, está levando heresias, está ensinando coisas erradas. E nós ficamos com a boca fechada, sem falar nada, sem questionar, sem levantar a voz, sem proclamar a palavra de Deus. Nós precisamos falar o que a palavra de Deus ensina. Nós precisamos discordar do que ela não ensina. Nós precisamos levar a verdade, protestar e ser uma reforma viva que anda diariamente com a verdade. Não sei se vocês estão me entendendo, mas 499 anos se passaram desde a Reforma Protestante. Hoje nós precisamos de Martinhos Luteros na igreja evangélica. Hoje nós precisamos de pessoas dispostas a não se vender. Hoje nós precisamos de pessoas que não trocam a palavra de Deus por uma reputação. Hoje nós precisamos de pessoas cientes de que não podemos negociar as escrituras sagradas. Ela é o fundamento da nossa fé. Cara, não se venda. Não negocie a verdade de Deus. Eu sei que a história da Reforma Protestante é uma história assim forte. Se nós formos a fundo, vamos ver que pessoas morreram, que pessoas foram perseguidas. O que nós devemos entender é que nós não fomos quem pagou esse preço. Nós devemos agradecer por termos acesso à palavra de Deus. Nós devemos agradecer porque hoje nós podemos verificar se aquilo que as pessoas falam para a gente, a Bíblia apoia ou não. Porque nós temos acesso aquilo que era proibido, mas não deveria ser. Sabe por que eu falo que hoje as pessoas não entendem o que é protestantismo? Porque antigamente as pessoas morriam para ler a palavra de Deus. Antigamente as pessoas pagavam um alto preço para ouvir um versículo sequer. Antigamente as pessoas tinham que esperar o final de semana para ouvir um líder religioso falar algo da palavra de Deus. E nós não tínhamos o direito de saber se aquilo era verdade, porque nós não tínhamos acesso à palavra de Deus. Hoje, nós temos em casa várias Bíblias.
Algumas estão empoeiradas nas estantes. Algumas estão abertas no Salmo 91 ou no Salmo 23. Algumas estão sendo usadas somente antes de dormir, pelo fato de que acha que vai ter uma proteção. É um miticismo que acontece no meio do povo evangélico, no meio do povo cristão, igualmente na Igreja Católica, no meio dos católicos. É algo que, se você for ver, não diferencia muito, não muda muita coisa. Nós temos as idolatrias, nós temos as superstições, nós temos os misticismos, nós temos as crenças heréticas, nós temos líderes religiosos que manipulam as pessoas, nós temos comércios nos templos, nós temos comércios com a palavra de Deus. O evangelho hoje em dia está sendo usado também para ganhar dinheiro. O governo também está manipulando a massa evangélica. Não muda da Igreja Católica. Cara, esse vídeo foi feito para você entender que a reforma protestante ela deve continuar dia após dia, ela deve continuar hoje, ela deve continuar amanhã, ela deve continuar a cada erro percebido de acordo às Escrituras. Nós não devemos se conformar com isso que está acontecendo no nosso meio. Nós não podemos ser voz passiva. Nós devemos ser aqueles que confrontam o erro, aqueles que mostram a verdade, aqueles que estão reformando o meio que está errado, aquele que está apresentando Cristo, aquele que está apresentando a fé, aquele que está apresentando a graça e aquele que dá glória somente a Deus. Fique na paz. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aqui embaixo. Continue com nós, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Salvador.